Revelado: 7 segredos macabros que os antigos do interior morreram para proteger do mundo. A cidade de Santa Luzia, isolada e esquecida pelos mapas, resplandece sob um sol inconsciente de seu passado sombrio. Luana, uma professora de história de 28 anos, acaba de chegar para dar início a uma nova vida, onde o ar ainda carrega ecos de vozes de outrora, murmurando advertências sobre o que não deve ser despertado. A casa simples onde vive com sua avó já havia sido palco de histórias carregadas de dor e mistério, mas a jovem mal sabia que o verdadeiro horror a aguardava. No seu primeiro dia de aula, o olhar desconfiado dos alunos e a hostilidade dos pais a deixaram inquieta. Havia um peso nas palavras sussurradas entre eles, sempre sob a cortina de um medo ancestral. Animada, Luana mergulha nas histórias locais, brotados em cada esquina daquela cidade esquecida. Mas ao cair da noite a cidade transformava-se. As sombras se alongavam como tentáculos e os sons da rotina se tornavam sussurros, segredos enterrados que se elevavam. Olhando pelas janelas empoeiradas, ela nota que até o luar hesitava em se envolver, desprezando a visão das ruas escuras, onde algum mal poderia andar. Na escola, Luana tropeça em uma pilha de diários antigos, cheios de promessas não cumpridas e segredos obscuros. Histórias de tragédias, suicídios e desaparecimentos que todos parecem ter esquecido, mas que lentamente estão gritando para serem ouvidas. O coração dela acelera, enquanto lê, cada palavra que aparece nas páginas lhe parece pulsar, uma revelação capaz de despedaçar a frágil estrutura da cidade e provocar o pânico. Com o ressoar daquelas vozes do passado, o mal sombrio começa a pulsar em sua vida. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão cresce dia após dia. Os alunos começam a faltar, e as sussurradas desculpas não enganam Luana. Os olhos dos moradores a seguem, carregados de desconfiança e um temor implícito. O que mais saberiam que ela não sabia? Vozes sob o luar tornam-se risadas distantes, e o ar é pesado com uma eletricidade palpável. Diversas vezes, a sensação de estar sendo observada a faz estreitar os olhos e buscar uma saída. As ameaças anônimas tiram seu sono, enquanto a desconfiança ecoa nos corredores da escola. Já não são apenas lendas, seu instinto acende-se, envolvendo-a em uma teia de mistérios que ela mal compreende. Naquela noite fatídica, Luana decide que irá explorar a antiga escola ao lado do casarão abandonado marcado nos diários. Atrás de cada sombra, ela pressente algo, um frio arrepio que faz sua pele arrepiar. Ao entrar, o ar pesa sobre ela como um manto de angústia. Passos ecoam por trás de si, e quando se vira, lá está a figura de um velho conhecido, com um olhar que nunca foi de confiança. Você tem certeza de que quer saber a verdade? Pergunta ele, e a pergunta ressoa como maldição, lançando Luana em um abismo profundo onde a linha entre passado e presente se desfaz. A sombra do velho se projecia contra a parede desgastada, como um eco de tempos esquecidos. Luana sentia seu coração disparar, um tambor ansioso em um silêncio que prometia respostas e segredos há muito enterrados. A face do homem, marcada pelo tempo, refletia um pavor que não parecia caber em sua expressão. Você não entende o que está fazendo, ele insistiu, a voz tremendo. Então me explique. Luana mal conseguia conter a indignação. A curiosidade a consumia, mas o medo tornava-se cada vez mais opressivo. Ela estava em uma escola abandonada, cercada por memórias de tragédias que a cidade desistiu de lembrar, e esse velho parecia saber demais. Uma noite, há muitos anos, essa escola foi palco de um ritual, um chamado. Muitos jovens desapareceram aqui, e a cidade se calou, como se um pacto tivesse sido feito, ele disse com os olhos esbugalhados. Luana não sabia se acreditava, mas a sensação de urgência crescia como um fantasma se aproximando. Ela ficou parada, tentando absorver cada palavra, mas a intensidade de seu relato parecia imprevisível. O velho se aproximou, a mão tremendo apontando para o fundo do corredor. Lá, o porão, você precisa ir. É lá que tudo começou. Não, você não está ouvindo. Eles não querem que você descubra. Um desespero súbito tomou conta de Luana quando, do fundo do corredor, um murmúrio respondeu ao velho. Era uma voz familiar, grotesca e repetitiva, um eco de crianças rindo e chorando ao mesmo tempo. Ela hesitou, a certeza da sanidade vacilando.
As paredes pareciam se mover, como se empurrassem a verdade contra seu peito. Você tem que ir embora. O passado aqui não é um passado, é um presente. O homem gritou, mas ela já estava caminhando em direção ao eco, instigada por uma força que parecia vir do próprio chão. Ao descer as escadas que levavam ao porão, cada passo ecoava com reverberações de destruição. O frio tornava-se cortante, e o ar parecia estar mais espesso. As risadas distorcidas se fortaleciam, formando um coro angustiante que a envolvia. Luana, ofegante, parou diante da porta enferrujada, onde uma rede de sombras parecia pulsar. O que estaria atrás daquela porta? Que verdades se entrelaçavam com a história que a cidade tentou suprimir? A porta rangeu ao abrir, e um fedor de mofo e algo mais agridoce a atingiu com força. Assim que pisou no porão escuro, um brilho tênue revelou correntes quebradas e marcas de algo que havia sido arrastado. Paredes cobertas por rabiscos que traziam nomes e datas, e entre os nomes, um que se destacou, o dela. O coração de Luana parou. O que é isso? Ela sussurrou para si mesma, enquanto suas mãos tremiam ao tocar uma das paredes. As palavras rabiscadas começaram a dançar diante de seus olhos, e suas articulações se enrijeceram ao perceber que por trás de um vacilo da mente, a história de Santa Luzia não envolvia apenas tragédias, mas algo que ainda vivia e esperava. Neste momento, um grito cortante atravessou a escuridão. Era um lamento cheio de dor e esperança. O eco de um passado que exigia ser libertado. A sensação de que a cidade a envolvia em uma armadilha começou a ser palpável. Não era só uma lenda, pensou Luana. Não era só história. A visão começou a apagar quando uma mão gelada agarrou seu braço. O velho ecoou na mente dela, suas advertências se fundindo com os sussurros que emanavam das paredes. Você não deveria ter vindo agora. Eles sabem que você está aqui. E o que eram essas vozes que a seguiam? Ela deveria descobrir ou correr para salvar sua vida. Agora, Luana se viu em um dilema aterrorizante. Sabendo que voltaria à superfície significaria escapar do que a perseguia, mas talvez também abortasse a única chance de impedir que o horror da cidade se regenerasse. Com a mão apertada e um grito mudo preso na garganta, ela se viu entre a sobrevivência e a revelação. O que escolheria? Enquanto a escuridão a cercava, um pensamento assombroso a cruzou. Podia não haver mais o que salvar. A mão gelada a puxou com força, como se uma corrente invisível ligasse Luana ao passado sombrio daquele lugar. O pavor fez seu sangue gelar, mas a adrenalina tomou conta. Com um movimento brusco, despediu-se daquele toque arrepiante e avançou, um impulso quase instintivo. Lutava contra a gravidade de memórias escondidas, tinha que descobrir o que a aguardava no abismo do porão. Conforme adentrava mais na escuridão, a luz vacilante revelava fenômenos perturbadores. Objetos quebrados, brinquedos esquecidos de crianças que um dia encheram aquele espaço com risadas, agora transformados em artefatos de um isolamento sombrio. Luana sentia como se as paredes estivessem grudadas nas suas memórias, os sussurros se intensificando, direcionando-a. Luana, uma voz distante flutuou pelo ar pesado. Ela reconheceu aquele som, era seu nome. O pânico a envolveu. Era a voz de alguém que conhecia, mas mesmo assim a familiaridade tinha um tom distorcido, como um eco que não se encaixava em sua compreensão. Ajude-nos não era uma súplica, mas uma exigência. O frio a rodeava, e o cheiro de sujeira e umidade tornava-se insuportável. Luana apertou os olhos, tentando perceber de onde vinha aquele chamado. Na penumbra, uma luz fraca piscou e revelou a silhueta de figuras indistintas, crianças com rostos pálidos, seus olhos vazios a observando. O que aconteceu com vocês? Luana sussurrou, o coração disparado, e uma criança avançou, erguendo um braço magro. O gesto era de convite, mas também de advertência. O rosto da criança refletia uma dor profunda, e Luana sentiu uma punhalada de compaixão, misturada com terror. Eles estão com raiva. Precisamos da sua ajuda ou você será uma delas. O aviso pairava no ar, pesado como chumbo. Luana recuou um passo, mas a porta pela qual havia entrado estava desaparecendo sob a escuridão. Um espanto descontrolado tomou conta de sua mente. Se não escapasse logo, poderia se perder ali para sempre. Ela olhou para os rabiscos nas paredes. Os nomes que pareciam ganhando vida. Corações batendo em uníssono, segredos clamando por libertação. Arrepios cruzaram sua espinha ao perceber que as vozes agora eram não apenas crianças, mas uma multidão, uma congregação de almas aprisionadas que ansiavam por uma chance de fuga. A criança oscilava, tão etérea quanto uma lembrança que se desfaz. Vá precisa saber a verdade. A realidade estava se desfazendo como areia entre os dedos.
Luana sabia que ficar significava abraçar o destino que aqueles espíritos haviam enfrentado antes que ela pudesse decidir. Um grito profundo cortou a escuridão, fazendo-a verter lágrimas de terror. Era um lamento que parecia surgir do fundo da terra, como se uma força maligna finalmente se manifestasse. A escuridão ao redor vibrou, e as sombras se tornaram mais densas. Você não deveria estar aqui. A criança agora parecia se desvanecer, ficando embaçada enquanto a porta do porão tremia, ameaçando fechar-se para sempre. Desesperada, Luana se lançou para a frente, passando entre as sombras e os sussurros cruéis. O que eram aquelas vozes? O que tinham a dizer? A porta rangeu, como se estivesse viva, e ao alcançá-la, Luana sentiu a resistência, um puxão horripilante que quase a fez desmaiar. Uma escolha precisava ser feita, e agora, no instante em que ela abriu, uma luz ofuscante e uma onda de ar quente a cercaram. Mas o que viria a seguir? Era a liberdade que esperava lá fora ou a escuridão que estava apenas começando a revelar seu verdadeiro terror? E antes que pudesse pular, uma mão mais firme que a da criança agarrou seu tornozelo. Você vai ficar. A pressão ao redor do tornozelo de Luana era incontrolável. O pânico tomou conta dela e, sem pensar, começou a chutar e se debater, mas a mão não a soltava. Ao olhar para baixo, viu uma figura mais definida coberta por uma sombra densa. A face era de uma criança, mas com um olhar vazio que a fez ter certeza de que não era mais do que um eco de algo muito mais maligno. Você não pode ir, você precisa ficar para entender, sussurrou a criatura. Sua voz como um vento amargo que arrepiou a pele de Luana. Sentindo que a segurança era um conceito distante, Luana puxou a perna, tentando se libertar. O frio da mão entrava em sua carne como um veneno, e a sensação de desespero a invadiu. Liberte-me! Gritou, mas suas palavras eram devoradas pelo eco das risadas sombrias que preenchiam o espaço. As crianças ao redor começaram a se mover, como se estivessem se animando com o show. Seus rostos desconhecidos agora exibiam uma mescla de alegria macabra e desespero. Ajude-nos, Luana. Assim como você, todos nós sonhamos com liberdade, imploraram em uníssono, as vozes formando uma sinfonia de dor que parecia rasgar o próprio ar lutando contra o pavor. Luana fez uma escolha. Deixando a luz da porta de lado, virou-se para as crianças, buscando algo nelas que talvez pudesse reivindicar um vestígio de humanidade. O que aconteceu aqui? Como posso ajudá-los? Perguntou a voz tremendo. Uma das figuras, mais à frente, começou a se materializar, suas características se destacando da sombra. O que parecia um garoto com cabelos desgrenhados e roupas esfarrapadas disse: fomos deixados esquecidos. Nesta casa, o que quer que tenha acontecido nos prendeu aqui. Mas você trouxe a luz, você pode nos libertar. A angústia transbordava em seu olhar, e Luana experimentou um misto de compaixão e terror. Mas como? Eu não sei o que fazer. A criatividade dos ânimos ao seu redor cresceu, e uma sensação de urgência envolveu Luana. Por favor, você precisa recuperar o que estava aqui antes, algo muito importante. Uma chave, um objeto que quebra a maldição. Os olhos do garoto brilharam com a esperança de que Luana entendesse o que significava encontrar o passado. Luana percebeu que talvez aquela viagem ao porão não fosse apenas um encontro com o insuportável, mas a chave para desbloquear os horrores enterrados naqueles muros. Onde está esse objeto? Perguntou, o coração disparando enquanto a realidade girava em torno dela. Ele está atrás de você, respondeu o garoto. Antes que pudesse processar o que ouvirá, um ruído ressoou na escuridão atrás de Luana. Um baque só poderia ter origem de algo grande. Com um movimento instintivo, ela se virou, mas o que viu a fez cair de joelhos. Uma forma grotesca, uma criatura de sombras e sussurros, estava emergindo da escuridão, seguindo o som que ecoava em um tom profundo e ameaçador. Você está aqui, você escolheu a hora errada para acessar os segredos. Bradou a figura enquanto se moldava em um monstro, um amálgama de todos os medos que Luana poderia conjurar. Gradualmente, Luana percebeu que ao escolher ficar, estava comprometendo seu destino a uma linha tênue entre a salvação e a condenação. As crianças a cercaram, sussurrando alertas, mas seu olhar fixou-se na criatura que agora avançava. Você vai pagar a conta por soltar esses espíritos. A criatura rosnou, sua forma ondulando no espaço como fumaça negra. Com o poder da maldição agora pulsando entre eles, Luana tornou-se a peça central em um jogo cósmico de vida e morte. E enquanto os gritos das crianças ecoavam ao fundo, a sensação de que o tempo se esvaía se intensificava. Preciso descobrir aquele objeto antes que seja tarde demais.
Pensou enquanto o monstro se aproximava, cada vez mais ameaçador. Mas, antes que pudesse dar um passo, as sombras começaram a dançar de maneira grotesca. E ela não tinha certeza se conseguiria encontrar a resposta que tanto procurava, ou se seria tragada por aquele pesadelo. O que era aquele objeto? E quanto tempo ainda restava antes que as trevas a reclamassem para sempre? O ar ao redor começava a ficar denso, quase palpável, enquanto a criatura estendia as garras em direção a Luana. As risadas das crianças tornaram-se um eco distante, quase como se estivessem presenciando uma cena final, uma espécie de despedida. Cada gota de suor escorria pela testa de Luana, e o desespero se transformava numa urgência quase visceral. Ela sabia que tinha que agir, não podia permitir que o medo se tornasse sua sentença. Lutando contra a paralisia do pânico, ela forçou uma respiração profunda. O objeto. Onde está? Sussurrou para si mesma, buscando nas memórias recentes algo que a guiasse. A voz do garoto ecoava em sua mente, e com um movimento instintivo, Luana se virou novamente. As sombras pareciam pulsar e dançar, formando um redemoinho à sua volta. E então ela viu uma luz tênue, quase imperceptível, brilhando de um canto obscuro do porão, como se chamasse seu nome. À medida que a criatura se aproximava, Luana sentiu um ímpeto de coragem a empurrar para frente. Eu não estou aqui para te deixar vencer. Gritou, e sem pensar, correu na direção da luz. Cada passo trazia à tona imagens de terror. As risadas se tornaram gritos de desespero e os rostos das crianças estavam agora distorcidos pela dor. A criatura furiosa avançava em sua direção, cada movimento dela era uma lembrança do que poderia se tornar um eco de sua própria essência. O pavor caloroso era incontrolável, a sensação de que não conseguiria alcançar a luz dissolvia seu raciocínio. Mas ela ignorou o terror, intensificou a corrida e sentiu uma onda de esperança quando seus dedos finalmente tocaram o que parecia ser um pequeno baú de madeira, coberto por uma poeira ancestral. O objeto poderia ser a chave, ou a armadilha definitiva que a prenderia naquele lugar para sempre. Com um carinho nervoso abriu o baú e, para sua surpresa, dentro havia uma pequena caixa de metal, cheia de símbolos que reluziam fracos sob a luz. Quando Luana começou a retirar a caixa, um rugido ensurdecedor abalou o porão. A criatura estava ali, agora mais próxima do que nunca. Seus olhos eram fendas de escuridão, e sua boca se abria em um sorriso desumanizado. Você não tem noção do que está fazendo, gritou, sua voz se prolongando como um eco de danos profundos e perdidos. As crianças, antes cercando Luana, agora se afastavam, uma onda de trevas as puxando para o abismo. Elas olhavam com desespero, mas também com esperança febril, como se ela fosse a salvadora que estavam esperando. A chave. Use a chave, gritaram em um coro frenético, suas vozes se misturando com o som crescente da criatura. Com o coração martelando, Luana segurou a caixa de metal. O que eu faço? Ela murmurou, olhando para os rostos dos espíritos, perguntando-se se haveria algum jeito de unir o presente e o passado, de quebrar a maldição de tantas crianças que aqui estiveram. No momento em que suas mãos tocaram a caixa, um impulso a atravessou, como se as memórias de todos que já estiveram ali a envolvessem. As sombras ao redor pareciam hesitar, ou talvez estivessem aguardando um sinal. Em instantes, a luz então brilhou mais intensamente e Luana entendeu. Eu te liberto, gritou, abrindo a caixa com um movimento decidido. A corrente de energia a envolveu, e uma luz ofuscante começou a se espalhar pelo espaço, queimando as trevas e o medo que ali estavam. Mas uma explosão de raiva surgiu. A criatura rugiu de fúria, tendo suas sombras rasgadas pela luz incrivelmente potente. Não! Você não pode fazer isso! Ela bradou, e Luana percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. A luz pulsava, mas Luana ainda não sabia se seria suficiente. As crias de dor das crianças ecoavam, e naquele momento, sabendo que o destino de cada um ali dependia dela, Luana se perguntou, será que ela conseguiria quebrar a maldição? Ou sua própria luz poderia se tornar a própria escuridão? Enquanto a luz se expandia e as sombras se contorciam, uma última pergunta pairou no ar. O que realmente espera por ela ao final dessa luz? A luz irradiava com uma força quase insuportável, iluminando os rostos atormentados das crianças. Luana sentia o calor em sua pele, como se estivesse sendo envolvida por chamas que não queimavam. A criatura, agora severamente enfraquecida pela luz, continuava a gritar, seus olhos se contorcendo em um desespero quase palpável. Volte! Você não sabe o que está fazendo. A voz ecoava, agora michada com um crescendo de sussurros, como uma multidão afligida. E era verdade.
A cada segundo que passava, Luana se perguntava se estava prestes a destruir não apenas a criatura, mas também as almas que estava tentando salvar. Com a caixa de metal em mãos, ela sentiu a pulsação dos símbolos em sua superfície, como se algo dentro dela estivesse despertando. O ar vibrava com eletricidade e as sombras continuavam a se contorcer, tentando se reverter à escuridão que antes dominava aquele espaço. A incerteza se instilava em seu coração, mas uma voz, a mais doce das crianças, ressoou na sua mente: tenha fé, mude o destino. Como? Luana gritou, mas apenas o eco de sua fala respondeu. Ela sentiu um impulso incontrolável para girar a caixa, como se algo dentro dela exigisse ser liberado. As crianças agora pareciam encorajar, agrupando-se ao redor dela, com os rostos mais iluminados, cheios de esperança. E se a caixa realmente guardasse a chave para seus destinos? Sem mais hesitações, Luana posicionou a caixa em seu peito e girou-a, pronunciando as palavras que pareciam vir de um lugar distante. Eu libero vocês da dor. Uma onda de luz explodiu da caixa, inundando o porão como um tsunami de luminosidade. A criatura agora se debatia, os gritos se transformando em uivos. Não, você vai se arrepender. Mas suas palavras se transformaram em distorções sem sentido, perdendo força. As crianças começaram a brilhar com uma luz própria, como se a energia da caixa as estivesse invocando. O porão inteiro tremeu. A estrutura do lugar parecia estar em colapso, as paredes exalando uma energia maligna que tentava resistir ao contexto de libertação. Luana fechou os olhos, concentrando-se na luz, na esperança, e então, algo extraordinário aconteceu. As almas começaram a se erguer, cintilando como estrelas. Elas dançavam em torno dela, atraídas pelo brilho da caixa. Mas, de repente, um vento gélido cortou o ar e apagou parte da luz, trazendo com ele o murmúrio de vozes passadas. Estamos condenados a não ter paz, para sempre. As crianças hesitaram, olhando para Luana com desespero, enquanto a criatura tentava recuperar seu poder com um rugido rouco. Você deve escolher, Luana. Uma voz conhecida disse entre os sussurros. Era o garoto. Ou liberta nós todos, ou eles vão nos puxar de volta. Luana abriu os olhos e viu a criatura, agora quase colapsada, seu corpo retorcido se contorcendo em agonia, mas uma fúria insaciável no olhar. O dilema a consumia. Seu desejo de libertar as almas estava em conflito com o medo do que poderia acontecer se falhasse. O tempo parecia esticar em um fio delgado e silencioso. As luzes da caixa começaram a piscar, e Luana teve certeza de que o momento da verdade havia chegado. Eu farei o que for necessário, gritou determinada. A criatura, enfurecida e desesperada, lançou as garras em sua direção uma última vez. Luana não podia hesitar. Com um movimento brusco, ela apertou a caixa e em um grito liberou tudo o que havia dentro dela. E assim, em um frenesi iluminado, ela lançou para o desconhecido o peso daquela escolha. Mas o que aconteceu a seguir a fez recuar. Em meio a toda a luz, uma sombra ainda maior se formou atrás da criatura, uma presença que parecia se alimentar do caos e da dor. Era apenas o começo, e Luana percebeu que uma nova ameaça despertava. Ela olhou em volta, a respiração acelerada, questionando se tinha realmente libertado as crianças ou desencadeado algo ainda mais maligno. Enquanto as luzes da caixa piscavam, uma nova dúvida penetrava sua mente. Será que a verdadeira batalha estava ainda por vir? Luana estava paralisada, o coração martelando em seu peito, enquanto a sombra pulsava como um organismo vivo, se moldando e se expandindo no porão já abalado. As crianças que antes brilhavam com esperança, agora pareciam atordoadas, suas luzes vacilando na presença daquela nova entidade. A criatura enfraquecida à sua frente finalmente se calou. Do silêncio, emergiu um sorriso amaldiçoado, um misto de alívio e triunfo. Você não sabe o que fez, sua tola. A voz era um sussurro viscoso, ressoando pelo porão com um tom de diversão maligna. Em sua tentativa de salvar aqueles que estão perdidos, você liberou o verdadeiro mal que eles escondiam. O pânico tomou conta de Luana. Olhou para as crianças, seus rostos marcados por medo, suas luzes se extinguindo uma a uma, como se estivessem sendo puxadas para a escuridão. O garoto que havia falado antes veio à sua frente, tentando se colocar entre Luana e a sombra crescente. Nós não podemos abandonar nossa luta. Não deixe que isso nos arraste de volta. Enquanto as palavras dele ecoavam, a sombra começou a se contorcer e a assumir formas grotescas, figuras distorcidas que lembravam vultos de almas atormentadas. São eles, os que estavam presos no ciclo eterno de dor. Luana se lembrou das histórias que havia ouvido em sua infância, histórias dos antigos do interior, contos sobre entidades que se alimentavam de medos e desespero, coisas que até aqueles que viviam nas sombras temiam.
Chega de esperança! A sombra exclamou, crescendo em poder. Seus pensamentos inocentes são um banquete para mim. Um frio penetrante invadiu o espaço, trazendo consigo ecos de lamentos e sussurros de advertências. Luana lutou contra o terror, não podia deixar que os desanimados a dominassem. Lutem! Gritou, buscando afinar a conexão com as crianças que ainda brilhavam. Nós somos mais fortes juntos. Mas a luz parecia se contrair, como se a própria essência delas estivesse sendo smoothed away. O garoto olhou para Luana, seus olhos implorando. Você precisa acreditar na luz. Apenas a luz pode nos salvar. Inspirada, Luana fechou os olhos e, sem hesitação, se concentrou em tudo o que tinha aprendido e sentido. Ela lembrou-se da sensação de estar cercada por aquelas almas, da esperança que emanava de cada uma delas. Concentrando-se, ela girou a caixa novamente, ansiosa por redirecionar sua energia. Eu não vou deixar que você vença. Ela gritou, com a estrutura do porão estremecendo ao seu redor. O ar carregava uma eletricidade nova, uma fusão de sentimentos dispersos de medo e coragem. Uma nova onda de luz começou a emanar da caixa e as crianças, mesmo as mais tímidas, se irradiaram novamente, unindo suas forças. Mas a sombra não hesitou. Um grito ensurdecedor rasgou o ar conforme ela se lançou para frente, a escuridão tentando engolir aquela nova luz implacável. Você não pode vencer o que nunca morreu. A tensão pulsava. Luana se sentiu acuada, seu coração disparava a cada segundo que passava. Com as luzes se entrelaçando na dança de luz e escuridão, a caixa em seu peito pulso como um coração que lutava pela vida. O confronto final se aproximava, e a pergunta que ressoava em sua mente era: conseguiriam derrotar aquela força primordial e resgatar as almas? Ou estariam condenados a ser engolidos por um abismo de sombras? Por um instante, a luz e a escuridão se congelaram em um impasse, um momento que repleto de estremecer. Foi quando Luana percebeu que a única saída estava em um segredo há muito guardado, uma verdade antiga que poderia mudar o destino de todos ali. Uma conexão olvidada, um mistério ancestral. O que mais estava oculto sob a superfície daquele porão? A resposta parecia distante, mas a única maneira de descobri-la seria enfrentar a sombra de frente. Com determinação renovada, ela decidiu que aquele não seria o fim. A batalha apenas começava. A sombra rugiu, seu grito ecoando nas paredes do porão como um trovão. O som reverberava no peito de Luana, como se a própria estrutura estivesse prestes a desabar. Com a luz pulsando ao seu redor, ela sentiu que a batalha não se daria sem suas maiores forças. As crianças, agora unidas, estavam nas mãos dela, e essa pressão deu a Luana uma centelha de coragem. Vamos lá, precisamos resistir. Ela gritou, sua voz soando mais firme do que se sentia. As crianças acenaram com a cabeça, suas luzes tremeluzindo em sincronia, criando um círculo de brilho que lançava sombras nas paredes úmidas. A sombra, agora um monstro grotesco de rostos distorcidos e memórias perdidas, atacou, atirando longos tendões escuros em direção à luz. Luana se sentiu como se estivesse em um sonho horrível, onde tudo estava corrompido, mas o desejo de proteger aqueles pequenos seres a mantinha de pé. Contudo, a escuridão era implacável. Os tentáculos de sombra começaram a enrolar-se ao redor das crianças, puxando-os lentamente. Os olhares de desespero a fizeram sentir uma onda de dor a atravessar. Lutem! Falem suas verdades! Luana gritou desesperada para baixar a tensão. Reclamem o que é seu! E então a primeira criança, uma menina com luzes douradas, começou a cantar. Sua voz fina rompeu o ar pesado do porão, e a melodia trouxe lembranças de momentos felizes, uma canção de esperança. Aos poucos, as outras crianças a seguiram, unindo suas vozes em um coro que ecoou com força, enfrentando a escuridão. Isso não vai funcionar. A sombra berrou, tentando abafar a canção, mas a luz começou a brilhar mais intensa, cada nota se tornando um golpe contra a escuridão. Luana sentiu que as emoções delas pulsavam, e a conexão que havia estabelecido se intensificou. Ela decidiu que não poderia guardar aquele coração luminoso para si. Era hora de abrir as comportas. Ela girou a caixa, agora com um ímpeto que não sentia antes. Uma nova carga de luz irrompeu através dela, se misturando com o canto das crianças. Era como se suas vozes e a energia da caixa se tornassem uma só. Um grito de protesto contra toda a dor que a sombra propagava. Mas a sombra reagiu rapidamente, lançando-se contra a luz com ainda mais força, buscando cortar a conexão entre Luana e as crianças. As paredes do porão tremeram, e uma rajada de vento frio atravessou o espaço, causando arrepios na pele de Luana. Ela sentiu o peso da verdade ocultada, algo que tinha a ver com as almas presas e o que antes a comunidade tentará selar. Diga o que você sabe, gritou a voz distorcida.
Era uma mistura de dor e ira. Você foi escolhida para carregar esse fardo porque conhece o segredo. E se não se libertar dele, você será engolida eternamente. Luana hesitou por um instante, lembrando-se dos sussurros das histórias que escutara quando era criança. Havia sempre falado sobre um pacto obscuro, uma escolha feita por seus ancestrais. A revelação a atingiu como um raio. A única maneira de vencer a sombra era confrontar esse pacto, quebrá-lo de uma vez por todas. Com uma nova determinação, ela respirou fundo e declarou: eu reivindico a verdade. Eu não sou parte de seu ciclo. Sejam livres. E então, enquanto as crianças cantavam, Luana sentiu as memórias indefinidas e dolorosas aflorarem em sua mente. Era a hora de descobrir a verdade que estava enterrada naquele porão, algo que poderia finalmente iluminar a escuridão. Então, do fundo da caixa, uma projeção de luz começou a formar uma imagem. Os rostos dos antigos surgiam com suas expressões de angústia. O que Luana estava prestes a descobrir mudaria tudo. Ela sentiu uma pontada de medo em seu ventre, à medida que cada imagem passava mais rápido, revelando ações que revelavam a traição do passado. Não, não faça isso, gritou a sombra tentando resistir, mas suas palavras mal puderam abafar aquele segredo. A luz estava prestes a revelar a verdade que poderia finalmente libertar todos, ou condená-los a um destino ainda maior. E o que era essa verdade? Luana respirou fundo, sentindo um frio na espinha. Seria o preço a pagar pela luz e pela libertação delas? A luz da caixa pulsava como um coração, cada batida ressoando na escuridão do porão. Luana fixou os olhos nas imagens que dançavam em frente a ela. Eram visões de um passado sombrio, cenários que misturavam alegria com desespero, sorrisos que se transformavam em gritos. O tempo parecia desandar, e Luana estava perdida entre o presente e aquelas memórias distorcidas. Os rostos antigos tomaram forma diante dela. Havia aqueles que pareciam ter feito um pacto, olhos vazios como se a vida lhes tivesse sido arrancada, e do nada, a sombra rugiu novamente. Seu som profundo quase a fazendo sentir que as paredes do porão estavam se fechando. Cada palavra da sombra era um golpe, um lembrete da insignificância diante daquela força. Você não vai escapar da verdade. Ela retorceu os rostos, uma cena grotesca de dor e raiva. As crianças atrás de Luana, visualmente afetadas, começaram a perder força. As luzes que antes brilhavam intensamente agora tremeluziam, ameaçando se apagar. Mais forte! Cante mais forte! Luana gritou, tentando recuperar o controle da situação. A música precisa ressoar mais alto. Essa seria sua única salvação. Cale-se! A sombra disparou, seus tentáculos escuros atravessando o ar em direção ao coro de vozes crianças. Alguns se contorceram de medo, mas Luana não poderia deixá-los desmoronar. Com um grito, ela uniu suas mãos à caixa, sentindo o calor do espaço. Unam-se a mim. Cante a verdade. A melodia começou novamente, mais forte e mais intensa. A luz da caixa se fundiu com as vozes, criando uma esfera de brilho que reverberava em cada canto do porão. As visões continuavam a girar. O pacto era revelador. Luana viu seus ancestrais, encarcerados em um ciclo de dor, obrigados a usar a dor das crianças para manter a sombra à distância. Era como se eles tivessem oferecido suas almas como sacrifício, como um acordo com forças que não compreendiam. O reflexo sombrio das memórias dela agora fazia sentido. Fantasia e realidade se misturavam, e não havia como voltar atrás. Eu sou a quebra desse ciclo. O que vocês fizeram está errado. Luana gritou, sua respiração acelerando, seu peito ardendo. O som da canção aumentava e a sombra se contorcia. Você não tem poder. Berrava a sombra, enquanto tentáculos de escuridão se espremiam contra a luz, uma batalha de sombras e esperança. Mas a verdade não poderia ser ignorada, e Luana sabia que precisava encarar a escuridão, mesmo sabendo que isso poderia ser fatal. Com cada nota que escapava de seus lábios, Luana sentiu a conexão se fortalecer, não apenas com as crianças, mas com os que vieram antes dela. Ela decidiu arriscar tudo. Quebraremos esse ciclo de escuridão. E assim o brilho da luz tomou uma nova forma, estendendo um caminho. Era um caminho de libertação, um túnel que exibia os rostos apavorados daqueles que antes estiveram ali. Luana teve a intenção de guiá-los, de libertar as almas aprisionadas. Os olhos das crianças se arregalaram, e a música se transformou em algo mais. Vamos, venham com a gente. A libertação está ao seu alcance. Luana acompanhou com a força de sua verdade. Então, um movimento brusco. A sombra lançou um ataque devastador. Um dos tentáculos agarrou uma das crianças, puxando-a para a escuridão. O grito dela cortou o ar, um grito que soava como um eco desesperado.
Luana se lançou em direção à criança, mas o resultado da luta parecia incerto. As vozes da canção desvaneciam-se, e a esfera de luz começava a sucumbir à força da sombra. O medo a paralisou por um momento, mas a lembrança de todas aquelas vidas perdidas a fez seguir em frente. Eu não deixo você ir, gritou Luana, enquanto a sombra rugia com uma fúria insaciável. A verdade seria revelada, mas a que custo? Nesse instante, o porão tremeu mais uma vez, e um novo estrondo ecoou pela escuridão, mais profundo que o anterior, parecendo vir do mais profundo abismo. Uma fissura surgiu no chão, sugando tudo ao seu redor. Luana sentiu o frio da incerteza. O que mais aquele lugar oculta? O que viria a seguir? A batalha estava longe de terminar. O chão tremeu e as paredes começaram a se desfazer, como se a própria estrutura da cidade estivesse em sintonia com a luta de Luana. Ela fixou o olhar na criança que estava sendo puxada para a escuridão, os olhos cheios de medo refletindo sua própria angústia. Não, eu vou te salvar, gritou, mas a força da sombra parecia imbatível. O garoto com cabelos desgrenhados que antes a guiara se lançou à frente, tentando alcançar a amiga. Cante, Luana. Junte nossas vozes. Com as emoções à flor da pele, Luana entendeu que a verdadeira força estava na união. Lembrou-se das histórias que ouvirá sobre os antigos e do pacto que selara sua cidade na escuridão. Era a hora de quebrar isso. Com um grito de determinação, uniu sua voz à das crianças e começou a cantar, um hino de esperança que ecoou pelas trevas famintas. As palavras que saíam de sua boca eram um apelo à libertação. A luz da caixa começou a brilhar ainda mais intensamente, refletindo em cada cantinho do porão e dissipando parte da sombra. A criatura com seu grunhido grotesco começava a hesitar. Cale-se. Não pode vencer. Porém, a inversão de poder era palpável. O coro de vozes, agora uma sinfonia de determinação e fé, ressoava com força. As luzes das crianças se intensificaram, se unindo à luz que emanava da caixa, como estrelas em meio à noite escura. Vamos juntos! Exclamou Luana, estendendo a mão em direção à criança que se debatia. Uma força invisível as uniu e pouco a pouco, a criança começou a ser puxada de volta para a luz, sua figura começando a se dissipar. Mas a sombra não desistiu, ela atacava com fúria. Tentáculos se estendiam, envolvendo Luana e seus amigos em uma luta desesperada contra a escuridão que tentava apagar suas luzes. Usem a verdade como escudo! Luana gritou, lembrando-se dos segredos que os antigos escondiam. Ela sabia que se a cidade uma vez fez um pacto para manter o mal à distância, agora era a hora de reverter isso. Com um fôlego profundo, soltou a verdadeira história que conhecia. Um dia, os antigos, movidos pela dor e culpa, selaram suas almas, mas eu não sou parte desse ciclo. Neste momento eu reivindico a verdade. Se vocês me ouvirem, libertem-se. A caixa pulsou, e uma onda de luz escaldante irrompeu dela, quebrando as trevas que se avolumavam. A sombra tremeu, gritando com fúria, mas a energia que agora se erguia em torno de Luana era imbatível. As vozes das crianças transbordavam de esperança, e a luminosidade as envolveu de forma palpável. Como um trovão, as paredes do porão começaram a desmoronar, e a fissura no chão se alargou, separando o ciclo de dor dos antigos da nova era que surgia. Luana sentiu que poderia voar, suas energias entrelaçadas com as das crianças, se transformando num farol de liberdade. Juntos, libertem-se! Vocês não estão mais sozinhos! O grito ecoou no ar denso, e as sombras começaram a se dissipar. Com o último clamor, a criatura lançou um ataque final, mas a luz refletiu sua energia e o que restou da escuridão foi tragado pela fenda que se formara no solo, um abismo para os segredos e horrores que a cidade tentará esquecer. A batalha estava se aproximando do fim. As crianças flutuavam, agora liberadas, seus rostos se iluminando como faróis de esperança. Luana, com as lágrimas escorrendo por seu rosto, sentiu a alegria de ver cada uma delas se liberando. O garoto com cabelos desgrenhados se aproximou uma última vez. Você fez isso. Nós somos livres. Com um último brilho, a luz da caixa se dissipou, e o porão finalmente ficou em silêncio. O ar pesado se transformou em clareza. Luana caiu de joelhos, exausta, mas aliviada. As vozes que antes sussurravam em terror agora eram ecos de gratidão. Nesse momento, a sensação de alívio foi avassaladora, mas também pairava um leve lamento. Ela sabia que o passado da cidade nunca seria esquecido, mas agora, com a verdade libertada, poderia começar a reconstruir. Luana respirou fundo, sentindo que o medo residia não mais em Santa Luzia, mas sim na coragem de um novo começo. No dia seguinte, a cidade acordou com um novo sol. As sombras se dispersaram. Os moradores saíram de suas casas, olhares de espanto e esperança no rosto.
Luana, de pé na porta da escola, olhava para todos. Percebia que a luz que buscou também iluminava o caminho para cada um deles. Hoje é o dia em que nós vamos contar a verdade, disse com uma determinação renovada. E assim, uma nova era brotava em Santa Luzia. Os ecos dos antigos se tornavam lendas de força, e as crianças agora dançavam na luz, sabendo que suas vozes eram eternamente livres. Mas antes que Luana pudesse relaxar, uma brisa fria percorreu a cidade, um sussurro malicioso que sua mente não poderia ignorar. O passado pode descansar, mas suas marcas sempre ressoarão. A batalha pode ter terminado, mas a vigilância era necessária. O futuro ainda guardava segredos, e Luana sabia que estava pronta para enfrentá-los. Se você chegou até aqui, não esqueça de fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam a história de Luana e Santa Luzia. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Somente verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.